Nossa Conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. E a partir de agora, a nossa conversa é com o presidente da Unimed Natal, Dr. Fernando Pinto. Bem-vindo ao nosso Jornal da Cidade. Excelente dia para o senhor. Bom dia, Ana. É uma grande satisfação estar aqui de volta ao seu programa, né? E poder trazer informações para os seus ouvintes. Dr. Fernando, 2022 está se encerrando. O senhor comanda o principal plano de saúde do Rio Grande do Norte, que tem literalmente mais vidas. Qual o balanço que o senhor faz desse 2022 para a Unimed Natal? Ana, 2022 foi um ano de muitos desafios, né? Principalmente em função da explosão dos custos assistenciais. Para que os seus ouvintes possam entender, na realidade, os custos assistenciais são todas aquelas despesas relacionadas a gastos com consultas, com exames, com procedimentos, com internações, né? E nós sabemos que, paralelamente a isso, nos últimos anos, desde 2020, nós tivemos atrelado o custo das internações e o custo do tratamento com o Covid-19. Então, isso fez com que nós tivéssemos aí que nos reinventar, né, para fazer o equilíbrio, né, das contas do setor. A saúde suplementar como um todo, né, ela tem sofrido em função de algumas medidas regulamentares que têm sido feitas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Nós sabemos hoje o grande problema que existe em relação ao rol de procedimentos. O famoso rol, né, doutor Fernando? Que você sabe que o STF, né, tinha feito a aprovação de que ele seria um rol, na realidade, taxativo, né? E em função das questões políticas, os nossos deputados, em poucos meses, derrubaram um trabalho de mais de 2 anos, colocando o rol apenas como um referencial. Então, isso realmente impacta no setor da saúde, já que a cada 60 dias, novas drogas, novos procedimentos são incorporados e nós temos que absorver esse custo. Além também do crescente número de judicializações que existe dentro do setor e que certamente também impacta muito as nossas operações. Doutor Fernando, agora mesmo com esse cenário que o senhor traça, eu diria, de tempestades, a Unimed Natal, ela está conseguindo ainda fazer grandes investimentos com recursos próprios e investimentos na sua rede própria, não é isso, doutor Fernando? É verdade, Ana. Na realidade, apesar da crise, né, a Unimed Natal cresceu. Hoje nós já somos 208 mil beneficiários, somos a operadora líder de mercado, não é? E temos o DNA 100% potiguar, que isso é um orgulho para nós. Além disso, a Unimed, ela expandiu a sua operação para o interior do estado, né? Hoje a nossa operação não se restringe só a Natal e a Grande Natal. Nós estamos expandindo as operações para Mossoró, onde nós fizemos a inauguração de um centro clínico, de uma unidade materno-cirúrgica. Nós expandimos a operação agora para Goianinha, colocando uma unidade de atendimento. Nós fizemos um novo pronto-socorro na cidade de Caicó, em parceria com a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Então, aos poucos, nós estamos levando os serviços para as macro-regiões do estado para facilitar o acesso dos nossos usuários. E o nosso grande projeto, que se Deus quiser estaremos entregando aí no início de 2024, que é o Complexo de Saúde Unimed. Uma unidade moderna e com certeza hoje será um dos melhores hospitais do estado, né? Com 42 mil metros quadrados, 280 leitos, são 5 novas unidades de UTI, pediátrica, infantil, adulto, né? Neonatal. E além de um centro cirúrgico moderno com 14 salas de cirurgias, inclusive preparado para as cirurgias robóticas. A gente quer que esse hospital ele seja 100% digital. Então, nesse complexo nós vamos ter uma unidade materno-infantil, nós vamos ter uma unidade de diagnóstico e um hospital geral. Essa entrega ela será faseada. Inicialmente nós vamos entregar a primeira etapa, que é a unidade materno-infantil e a parte de diagnóstico, e posteriormente o hospital geral aí para ofertar
uma qualidade de serviços melhor aos nossos usuários. O senhor fala sobre essa unidade materno-infantil, é interessante a gente atentar sobre a Unimed está vindo, na verdade, ao encontro de um déficit que nós temos hoje, eu diria, não é em Natal, é no Rio Grande do Norte, desse atendimento materno-infantil, não é, doutor Fernando? É verdade, Ana. Desde que assumi a Unimed, foi um grande desafio e foi uma meta nossa absorver 100% o atendimento materno-infantil. E hoje a Unimed tem 100% verticalizado esse atendimento. Por isso nós ampliamos as nossas capacidades instaladas, a nossa UTI neonatal, para poder absorver essa demanda. Você sabe que Natal anteriormente só tinham 2 maternidades, uma delas chegou a fechar, né? Recentemente uma foi inaugurada e outra fechou as portas. Então a Unimed garantiu a assistência para os seus usuários, né? E também com a ampliação dessa capacidade nós vamos poder também até ofertar serviços, né, para outras operadoras de plano de saúde que sejam parceiras. Esse hospital ele também vai receber pacientes de outras operadoras, doutor Fernando? A meta inicial é absorver os nossos pacientes, porque mesmo com essa unidade hospitalar, a Unimed não tem condição de absorver 100% da sua capacidade de internações. Mas claro que em algumas áreas específicas, como materno-infantil, como UTI pediátrica, etc., a gente tem a oportunidade de vender esses serviços. Doutor Fernando, nesse contexto, o senhor disse que a inauguração do hospital desse novo hospital vai ser faseada. Então, 2024 é a primeira fase? Provavelmente já em janeiro de 2024 nós vamos estar entregando a primeira fase, que é a materno-infantil e a unidade de diagnóstico. Essa unidade é uma unidade que vai ter tomografia, ressonância, densitometria, toda a parte de imagem de uma maneira geral, além da parte de hemodinâmica que nós vamos instalar, endoscopia e etc. Então será uma unidade moderna com todo o acesso, ao diagnóstico que os nossos pacientes possam necessitar. Hoje a Unimed, o senhor lembrava, tem 208 mil vidas, mas a gente vê ainda a Unimed muito arrojada, inclusive para é a primeiro lugar, mas me parece, é o meu olhar de quem está de fora, de que ainda está muito arrojada para buscar mais vidas, ou seja, buscar mais clientes, oferecer atrativos para isso. Estou certo ou estou errada, doutor Fernando? Está certa, nós precisamos crescer, né, Ana? E a gente sabe que a cada ano há essa necessidade de ter uma massa maior de clientes. Claro que isso depende muito do mercado, né? Nós sabemos que o mercado no Rio Grande do Norte, ele só tem 17% da população coberta pela saúde suplementar. Diferentemente do Sudeste, do Sul, em que o percentual de pessoas cobertas é muito maior devido ao ticket, vamos dizer assim, a receita per capita, que isso influencia muito na compra ou na aquisição de um plano de saúde. Mas o Rio Grande do Norte, a despeito disso aí, teve um crescimento de mercado maior do que a média nacional. Aqui nós tivemos um crescimento de 6,6%, enquanto a média nacional foi de 4%. Agora, 2022, esses dados? Em 2022, né? Talvez também a pandemia, né, Ana? Muita gente quer garantir, numa necessidade, ter uma cobertura de um plano de saúde. Então, isso é muito importante. E a gente sabe que a operação de plano de saúde está diretamente relacionada à questão econômica, né? Então, se as empresas crescem, né, elas trazem como benefício o plano de saúde para o seu funcionário, né? Então, o mercado aquece à medida que a economia também responde, né? Daí a preocupação, às vezes, das instabilidades econômicas, políticas e econômicas que o nosso país atravessa. A gente conversa com o presidente da Unimed Natal, doutor Fernando Pinto. Doutor Fernando, a Unimed também tem um braço social muito forte. Inclusive, lançou recentemente um projeto chamado Ventos, Vidas e Velas. Isso. Eu confesso que quando eu vi a foto eu já achei muito bonito e assim, muito poético. O que é exatamente esse projeto? Bom, Ana, é um projeto que também nos surpreendeu bastante, né? Porque na realidade a intenção era poder prestigiar o que a gente tem de bom, né, na cultura potiguar, nas raízes, né, do nosso estado. E aí se escolheu ali a Vila de Ponta Negra, porque apesar de ser um cartão postal turístico da cidade, mas às vezes a gente esquece que ali existem pescadores, existe uma comunidade, né, que foi criada ali.
Então nós procuramos nos aproximar para entender um pouquinho os problemas da comunidade e, a partir disso, fazer uma parceria em que a Unimed viabilizou a compra de novas velas, né, para as jangadas, fez a doação de óculos de proteção, de camisas de proteção contra raios ultravioletas, e a contrapartida é que eles hoje nas velas colocam a marca Unimed, né? Além do nosso reposicionamento de marca, que é uma orientação da Unimed do Brasil, que diz: aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Então foram 21 jangadas, 42 pescadores, eu fui lá pessoalmente assim para o lançamento, foi uma empolgação grande. Se você tiver a oportunidade, depois de uma olhadinha no vídeo completo do YouTube, que você vai ter dimensão ali do que é a história do pescador, as pessoas que acordam 2 horas da manhã para ir para o mar, para trazer o seu sustento, né? E às vezes a gente não sabe das dificuldades que cada um tem, né, no dia a dia para poder sobreviver, vamos dizer assim. Mas tem histórias e relatos muito bonitos, né, de pescadores, e a Unimed tem a intenção de aproximar das comunidades e poder fazer esse trabalho. Não sei se você sabe, mas nós somos a empresa também que mais investe na cultura potiguar, através da lei de incentivo de Djalma Maranhão, né, com a troca lá do nosso ISS. Além também da nossa ONG, que é Atitude e Cooperação, que completa 15 anos já, né? Às vezes... Trabalho lindo ali, Felipe Camarão. Belíssimo, não sei se já teve a oportunidade de conhecer, porque vale a pena não só falar, mas conhecer o que é o projeto, que retira crianças, né, de áreas carentes, de área de violência, de áreas de droga, e faz inclusão social através da música, da dança, né, de artes de uma maneira geral, dos esportes, através também de treinamento de tecnologia, informação e etc. Então a nossa ideia é cada vez mais abrir esse braço de responsabilidade social. Você sabe hoje que as empresas têm que ter o ISG, né? E isso tem valor hoje na Bolsa de Valores, a empresa que tem esse braço. E eu digo que as cooperativas, elas já nasceram com esse DNA, né? E claro que a gente entende que esse braço social é de suma importância, atrelado às nossas operações de uma maneira geral. Doutor Fernando, o senhor lembrava bem, a Unimed, a gente fala plano de saúde, mas é uma grande cooperativa. E o senhor está nessa cooperativa há muitos anos, hoje comanda essa cooperativa. Como é que o senhor avalia esse sistema cooperativo dentro, qual o grande diferencial dentro do segmento da saúde? Primeiro, Ana, que eu entendo que a Unimed não é uma operadora de plano de saúde, né? Como você bem falou, é uma cooperativa formada por médicos, né? E aí eu acho que tem um diferencial, que você tem o médico como dono, você tem o médico como usuário e você tem o médico como prestador de serviço, vamos dizer assim, ele está nas 3 frentes. Eu digo sempre que a Unimed é um patrimônio potiguar, na realidade, né? Nós estamos aí há 45 anos agora, completando no mercado, e de certa forma, eu acho que o grande diferencial é a excelência na entrega dos nossos serviços, né? A gente sabe que a cada dia existe uma exigência maior por parte do consumidor. A área de saúde, às vezes, existe aquela entrega imediata, né? Porque exige situações de urgência, e nós vamos investir sim em poder ofertar, né, serviços de melhor qualidade, acesso fácil ao paciente. Por isso, até recentemente, nós estamos passando aí por um momento de transição em relação à mudança do nosso sistema operacional, né? Que de certa forma causa às vezes um pouco de desconforto ao usuário, ao médico cooperado, à rede prestadora, porque é uma operação grande, são mais de 400 prestadores, mais de 200 mil beneficiários, 1.600 cooperados. Então a mudança de sistema vem exatamente não só para melhorar, né, a nossa operação, a informação de dados gerenciais, mas também o aplicativo, né, a facilidade do usuário, porque hoje você sabe que a operação que não couber aqui dentro do smartphone, né, ela está fora, e a tecnologia avança de uma maneira impressionante. Então nós estamos nos adaptando a ela, trazendo tecnologia e inovação para as nossas operações. Por falar nisso, por falar em inovação, como é que o senhor avalia a telemedicina implantada pela Unimed, doutor Fernando Pinto? Um grande passo, né, Ana? Havia uma resistência inicialmente, né, pelo Conselho Federal de Medicina e etc., mas a pandemia foi um divisor de águas, né, e acabou por terra com essa discussão, e foi aí que nós implementamos o primeiro serviço de telemedicina
inicialmente direcionado ao Covid, aqui no Rio Grande do Norte, que evitava às vezes que um usuário se deslocasse de casa a um pronto-socorro, muitas vezes superlotado, fazendo orientação, fazendo inclusive telemonitoramento. Alguns pacientes foram acompanhados, aquele paciente que se detectava que eventualmente poderia ter uma evolução ruim, ele era contactado no outro dia, ele era orientado a fazer os exames. Então foi um grande divisor. Daí nós expandimos, né, para esse teleatendimento virtual nas especialidades de clínica médica, de pediatria, e a gente sabe que hoje, Ana, por dificuldade de alguns especialistas, né, por exemplo, um neuropediatra, um endocrinologista no interior, você tem acesso através da telemedicina, né? Então é um grande avanço aí para o interior do estado. E na sequência nós expandimos para o PA digital. Não sei se já teve a oportunidade de usar. Ainda não. Você é nosso usuário. Sou cliente direto. Então o PA digital também tem esse acesso, porque a gente sabe que esse tipo de atendimento pode evitar em quase 50% a ida de uma pessoa a um atendimento presencial num pronto-socorro, porque muitas vezes é um sintoma leve. E você sabe que quando a gente analisa um pronto-socorro e que você analisa a classificação de risco, a maioria dos pacientes são pacientes verde e azul, que são pacientes que poderiam ter um atendimento ambulatorial e não numa unidade de emergência. Então, o PA virtual, ele também veio ajudar, né, dando orientação e evitando que esse paciente se desloque ao pronto-socorro. Ele funciona 24 horas, inclusive a gente quer interligar para facilitar também o agendamento das consultas eletivas. Então, dali ele recebe o primeiro atendimento, é tratado o primeiro sintoma e ele é encaminhado depois para um ambulatório de maneira eletiva. Doutor Fernando Pinto, e como se desenha 2023 para a Unimed? Ou melhor, como a Unimed está desenhando 2023? Quais são os desafios, doutor Fernando? Os desafios são muitos, né, Ana? São muitos, mas eu diria que o maior desafio para o setor de saúde, de uma maneira geral, são os controles dos custos assistenciais, né? São todas essas despesas. Só para você entender e fazer uma continha para facilitar o usuário, nós temos uma coisa chamada sinistralidade, né? Que é exatamente o gasto com todas essas despesas assistenciais. Então é mais ou menos como uma nota de R$100, né? Você, se receber R$100, você tem que gastar no máximo R$85, porque R$15 tem que sobrar para manter suas despesas administrativas, comerciais, seus investimentos e etc. Então essa sinistralidade, ela tem que ser no máximo em 85%. 2021 nós tivemos a maior sinistralidade da história das operadoras de plano de saúde. E 2022 já teve uma sinistralidade acima de 2021, ou seja, sinistralidades acima de 90%. Então isso inviabiliza, não é, às vezes as operações. Então daí a preocupação, porque quando você tem despesas assistenciais aumentadas, você pode ter impacto no reajuste do plano de saúde. Você sabe que esse ano nós já tivemos um reajuste alto, né, que foi um reajuste de 15%, mas ao meu ver a Agência Nacional de Saúde tomou uma decisão equivocada, inclusive prejudicou o setor, de fazer um deflator nas mensalidades de plano de saúde no ano anterior, né? Eu sei que muita gente só lembra dos 15%, mas esquece dos menos 8%, né? Que foi dado no ano anterior. E claro que isso é uma preocupação, porque você tem que ter um ponto de equilíbrio, né? O plano de saúde tá caro, né? A inflação médica é muito cara. A inflação médica, ela é medida por um outro indicador, que é o VCMH, é valor de custo médio hospitalar. Para você ter uma ideia, ele é 3 vezes o IPCA. 3 vezes o IPCA? 3 vezes o custo do IPCA. Então a inflação de insumos na área médica também é um grande desafio, né? Então, para 2023 nós estamos traçando aí várias estratégias, né? Acho que é muito importante a conscientização também das pessoas na utilização do plano de saúde. A gente sabe que muitas vezes existem excessos, né? Existe uma quantidade grande de exames repetidos, de exames normais,
de exames que sequer às vezes os usuários vão buscar. Então a gente precisa ter um uso racional, né? Eu digo, é igual a uma seguradora de carro, né? Se todo mundo resolvesse bater ao mesmo tempo e roubasse o carro ao mesmo tempo, ela não ia bancar a operação. Tem que ter um percentual de pessoas que tenham aquele sinistro e outras que, graças a Deus, não tenham, né? E a ideia também é fomentar, né, a nossa parte de promoção à saúde. Isso tem a ver também com investimento em prevenção das doenças crônicas, nos obesos, nos hipertensos, nos diabéticos, né? Porque muitas vezes a medicina é muito mais voltada para o tratamento e não para a prevenção, né? Então, a ideia é fortalecer também a área de promoção à saúde. Doutor Fernando, saindo um pouquinho da Unimed, mas trazendo um olhar do senhor sobre a saúde suplementar do país de uma forma geral. Como é que o senhor avalia hoje esse contexto de um sistema único de saúde, infelizmente, frágil demais, as pessoas passando por uma retração do seu poder aquisitivo e, por outro lado, também elas próprias têm uma pressão de buscar a saúde suplementar para compensar ou para cobrir essa saúde pública que o senhor há de convir comigo que hoje é tão frágil. É verdade, Ana. Eu acho que o Dr. Rui Pereira tem uma frase que era muito interessante. Ele disse: o SUS é um pé 42 de um sapato 38. Né? Essa frase é interessante porque é uma realidade. Infelizmente, né? A gente tem dificuldade e quando você vê essas crises de pagamento, as cooperativas médicas, né, suspendendo serviços, nós ficamos extremamente tristes porque pessoas são prejudicadas, tratamentos são atrasados, né, principalmente na área de oncologia, de ortopedia. Imagine uma fratura simples se torna uma sequela. Então, o SUS tem problemas crônicos, né, Ana, de má remuneração. É uma consulta hoje do SUS, o profissional recebe R$7,50, né? Então, quando você tira tributos, tira uma série de coisas, você imagine como é que você vai valorizar um profissional com um nível de remuneração dessa, né? Então, acho que tudo precisa realmente ser revisto. Mas qual é a nossa preocupação? É que realmente, com algumas medidas que estão sendo tomadas, o setor da saúde suplementar pode ter evasão realmente de usuários, né? E se isso acontecer, o SUS não tem capacidade de absorver essa clientela. Então, o governo deveria ter um olhar diferente para esse setor. Os problemas de regulação, eles são muito importantes e eles hoje são determinados no país pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Então, esse regramento do setor para saber efetivamente o que o usuário tem direito ou não, né? Porque eu digo que a relação de consumo, ela é estabelecida através de um contrato. Então, eu tenho um contrato com um beneficiário, mas muitas vezes esse contrato ele não é respeitado, né? E claro que em cima disso nós temos as demandas judiciais. Hoje o grande desafio, quando a gente fala do rol de procedimentos, são novas drogas. Para você ter ideia, existem drogas hoje que têm custo médio mensal de R$150 mil, né, por usuário. Então, assim, a gente tem um volume, às vezes, de usuários grandes utilizando determinados tipos de drogas, né? Então, assim, existe também aí um custo muito elevado dos medicamentos oncológicos, dos imunobiológicos e etc., né? E além do Covid, recentemente a gente viu também um crescente aumento nas terapias relacionadas ao transtorno do espectro autista, né, Ana? Hoje a gente se pergunta de onde apareceram tantos pacientes, né, portadores de transtorno do espectro autista. Só para você ter uma ideia, quando eu assumi a Unimed em 2017, nós tínhamos 4 casos, hoje nós temos 1.700 casos. E a gente está falando de um intervalo de 6 anos, doutor? 5 anos, quase caminhando para 6 anos. Então, assim, a gente hoje, a comunidade científica se pergunta de onde estão vindo, o que é que está ocasionando, né, esse grande número de pacientes com transtorno do espectro autista. Não sei se você viu ontem uma matéria no Senado, eu vi na Rádio Senado, que está se estudando, né, o paracetamol
né, que é bem conhecido aí comercialmente pelo Tilenol, que ele poderia eventualmente estar desencadeando, né, transtornos neurológicos as grávidas que utilizam. Então, assim, hoje está se estudando prematuridade, está se estudando, né, outros fatores que eventualmente possam estar desencadeando esse grande número de pacientes. E todas as operadoras de plano de saúde que tiveram que adaptar suas operações para absorver a demanda dessas terapias, porque existe realmente um volume de terapias muito grande. Então, esse também foi um desafio que o setor, né, nos últimos 3 anos, começou a ter que absorver, não é? Para poder fazer o atendimento dessas crianças. Por isso que a Unimed tem se preocupado, né, em estabelecer uma ampla rede credenciada e também já está com o desenho do seu serviço próprio para poder atender essa nova demanda que não existia no setor de saúde suplementar. Então, são os novos desafios. O Covid veio, ele deu um impacto grande, hoje ele está lá administrado, né, mas com um custo paralelo que não existia. Né? E além disso, as sequelas de alguns pacientes que tiveram Covid. E é uma demanda represada que agora aparece, né, doutor Fernando? Em 21 foi incrível porque havia uma demanda represada de cirurgias e procedimentos, a população teve muito medo, procedimentos foram suspensos, né? Até porque os hospitais estavam abarrotados. E 21, essa demanda toda, ela foi, obviamente, compensada, né? Ela foi colocada em dia. E claro que agora a gente espera que as coisas se acomodem, né? Janeiro nós tivemos um pico, agora recentemente tivemos outro, mas graças a Deus a situação está administrável ainda, né? Então vamos ter que esperar aí o final do ano, o Réveillon, Carnatal que teve aí agora, né? Para ver se não vai haver nenhum novo pico, né? Presidente da Unimed Natal, doutor Fernando Pinto. Doutor Fernando, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza de ter vindo até aqui conversar conosco e falar de um assunto que interessa a todos nós e da qual todos nós não acompanhamos, mas nós participamos, nós cidadãos participamos dessa realidade. Então, muito obrigada, doutor Fernando. Ana, eu sempre agradeço, o papo aqui é sempre muito fácil, né? Nós estamos fazendo 45 anos e em nome dos 1.600 médicos cooperados da Unimed Natal, eu queria aproveitar para desejar aí um bom final de ano para todos nós, né? Para os nossos usuários, para os ouvintes. Verdade, já está em cima do Natal. De uma Feliz maneira Natal, geral, recentemente aí ganhamos mais um prêmio como a marca mais lembrada pelos potiguares, então isso aí nos orgulha bastante para manter o trabalho nessa linha. Doutor Fernando, muito obrigada mais uma vez. Fran Rodrigues, um excelente dia para você. Ótimo dia para você, para os nossos queridos ouvintes, para o doutor Fernando também. Até segunda-feira, Ana. Se Deus quiser, aqui juntos é mais um Super Jornal da Cidade. Se Deus quiser, você um ótimo e produtivo dia. Obrigada por fazer deste o programa líder de audiência no horário. Uma feliz sexta-feira, um grande final de semana. Até segunda às 7 em ponto.